Amados irmãos e irmãs, aleluia, aleluia, aleluia. Verdadeiramente Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a notícia mais bela que nós podemos anunciar ao mundo. Vive para sempre aquele que nos amou até o fim e, tendo nos amado até o fim, deu a sua vida por nós. Hoje nós celebramos o ápice do Tríduo Pascal, iniciado na quinta-feira. O Tríduo Pascal é o ponto alto de toda a liturgia, tudo converge para que nós celebremos a ressurreição de Jesus, que é o mistério central da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé. E hoje nós, nesse domingo de Páscoa, domingo da passagem da escuridão para a luz, do ódio para o amor, da morte para a vida. Isso é Páscoa, passagem. Nós somos convidados a celebrar a Páscoa e viver a Páscoa e prolongar a Páscoa todos os dias da nossa vida. A vida cristã é essencialmente pascal. A nossa vida é sempre um mistério de morte e ressurreição. E como são belas a palavra proclamada, como é bela a liturgia da palavra. Que bom você que está participando conosco pelos meios de comunicação social e aqui na Catedral. Evangelho. Ouvimos esta belíssima passagem do Evangelho de São João no domingo de Páscoa. Interessante, era o primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor. Com a ressurreição, uma nova criação. Tudo se torna novo com Jesus. Com a ressurreição, vida nova. E lá vai a nossa apóstola dos apóstolos, Maria Madalena. Interessante. Ela vai ao túmulo de Jesus. Ora, quem vai ao túmulo vai para ver um defunto. Maria Madalena sentia imensamente a morte de Jesus. Fora ele que a libertara de 7 espíritos, fora ele que concedeu uma vida nova. Imaginem o vazio que ficou no coração de Maria Madalena. Então ela vai lá expressar seu carinho para com o amado. Mas qual surpresa! A pedra tinha sido retirada do túmulo. Aliás, ali nós temos no painel litúrgico, no espaço litúrgico, ali diante da cruz, a coroa, o pano dobrado, a pedra removida. Maria Madalena surpreendeu com aquele fato, viu a pedra retirada do túmulo. E ela ainda não havia compreendido, e ela saiu correndo, porque sábia que é, ela sabe seu lugar. Ela vai ao encontro de Simão e o discípulo que Jesus amava, o próprio João. E é interessante, tirar o Senhor do túmulo. Pressupunha Maria Madalena que o corpo do Senhor fora roubado e não sabemos onde o colocaram. Então aí, passo a passo, um processo de descoberta da acolhida da boa notícia. E lá vai, agora, lá vai João e Pedro, o discípulo amado e Pedro correndo, ou melhor, vão ao túmulo, e eles corriam juntos, mas alguém corre mais depressa. Quem? O discípulo amado. Só que ele viu e não entrou. Quem ama sabe seu lugar. O discípulo amado sabe que a Pedro foi confiada a condução da igreja. Ele próprio ressalta aqui a figura de Pedro. E Pedro vinha correndo atrás. Interessante, o evangelista descreve
minuciosamente o cenário. Faixas de linho deitadas no chão e o pano não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Parece um detalhe, mas é de extrema importância isto. O que significa? João quer deixar claro que o corpo não foi roubado, foi glorificado, foi ressuscitado. Quem rouba deixa tudo em ordem? Não. Já tive essa experiência, deixa uma bagunça. Então ali são provas da ressurreição, e ali o discípulo amado não entrou, mas entrou Pedro, e depois entrou o discípulo amado. Aí vem um momento maravilhoso, creio que ápice desta passagem também. Ele viu e acreditou. E encerra o Evangelho. Como eu falei, processo. Eles ainda não tinham compreendido a Escritura que dizia, ele vai ressuscitar. Foi preciso um tempo, um processo, para que os discípulos acolhessem e acreditassem, testemunhassem que Jesus não ficou lá na cruz, ele ressuscitou, como é belíssima a nossa imagem, e aqui simbolizada pelo Círio Pascal, Cristo ressuscitado, como ontem nós acendemos. Ele é o fogo novo, a luz que brilha para iluminar a nossa história. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos também, a primeira leitura, já o testemunho de Pedro, o anúncio e o testemunho de Pedro. No Senhor, ele vai testemunhar a vida nova, o perdão. O ressuscitado concede a quem nele crê o perdão, ele é o juiz. E ele vai dando testemunho. Vós sabeis tudo o que aconteceu. E Pedro foi este homem do anúncio e do testemunho. A experiência pascal, ele não reteve para si, mas irradiou e mudou a sua vida, irradiou a quantos podia. E na segunda leitura, Paulo, se na primeira é Pedro, na segunda leitura é Paulo, que nos fala também do ressuscitado. E há um convite que para mim é precioso. Nós que pelo batismo fomos ressuscitados com Cristo, devemos nos esforçar por alcançar as coisas do alto, onde Jesus está. Então ele não estava no túmulo, ele não está enterrado, ele está à direita do Pai, ressuscitado, glorificado. E quando ele vier, ele nos revestirá de glória. Queridos irmãos, queridas irmãs, além da beleza da sequência pascal que canta a ressurreição de Jesus, eu, como faço sempre todo ano, eu sempre destaco aqui 7 verbos. Quem me acompanha deve se lembrar ou não dos verbos: amar, correr, ver, acreditar, anunciar e testemunhar e buscar as coisas do alto, onde Deus habita. Amar, correr, ver, acreditar, anunciar, testemunhar e buscar as coisas do alto. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. E nesse domingo de Páscoa, eu quero trazer ao seu coração essa reflexão que fiz sobre os 7 verbos, como já mencionei aqui na homilia. Páscoa do Senhor.
passagem. Em nossas vidas, quantas passagens precisa acontecer? Da acomodação para a incomodação, para a omissão, da omissão para o compromisso, do isolamento para a comunhão, da falta de esperança para a esperança. Somos peregrinos de esperança. Passagem do ódio para o amor, passagens tantas. Do fechamento, do não perdão, para a abertura e reconciliação. Todos nós precisamos fazer da vida constantes passagens. Todos nós temos algo a melhorar em nossa vida. A Páscoa tem que se tornar uma verdade em nossa vida. Cristo ressuscitou. Não podemos viver na mesmice, passagem da mediocridade para sagrados compromissos, mediocridade de participação na igreja, minguada a participação na igreja, para uma participação mais viva, mais efetiva. Passagem de egoísmo para partilha e assim por diante. Passagem de tristeza para alegria, de injustiça para justiça. Passagem de dureza de coração para um coração de carne, terno e manso. Na sua família, a Páscoa está acontecendo? Quais são as passagens que devem acontecer dentro da sua casa? Páscoa é passagem. Mas, como eu falei, 7 verbos. Muito mais que 7 verbos. Quando domingo de Páscoa celebramos, 7 verbos aprendemos para conjugação: pretérito, presente e futuro. Para quem acredita no mistério da ressurreição. Amar, primeiro verbo. Amar com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Amar como resposta primeira, por ele esperada. Amar sempre, em íntimo e estreito relacionamento com Jesus. Amar o amado. Amar o amado. Amar, critério que se impõe para todo seguidor de Jesus, todo discípulo missionário. Amor puro, sincero, fiel, confiante, verdadeiro. Amor que do lado trespassado, sangue e água, verteu. Água para o renascimento. Sangue que nos redime e nos alimenta. Coração trespassado de Jesus, ali, do lado de Jesus, jorrou sangue e água. Queridos irmãos, queridas irmãs, verbo amar. Correu Maria Madalena para contar aos discípulos que ela ainda não houvera compreendido. A pedra foi retirada do túmulo. São sinceras suas palavras. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocar. E correram os 2 discípulos. Quem ama corre, não fica parado no tempo, se coloca a serviço. Pedro, discípulo que Jesus amava, ainda que chegando primeiro pelo Senhor amado, não entra. Quem ama sabe o seu lugar, como eu falei, e humildemente sabe esperar. Contemplando os sinais da ressurreição, ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Ver é o terceiro verbo. Ver com os olhos da alma. Ver com os olhos do coração. Ver como pôde fazer o discípulo amado. Ver nas aparências da ausência a ressurreição. Profundo. Ver nas aparências da ausência, túmulo vazio, a ressurreição.
Quarto verbo, acreditar na vitória da vida sobre a morte. Acreditar que a palavra última só a Deus pertence. E ao mundo foi alcançada a nova e eterna sorte. Acreditar que sem Jesus, sem o ressuscitado, sem Ele, sem a sua luz, ninguém vive. O outro verbo, anunciar. Anunciar que Ele reina, que Ele vive, que Ele é o Senhor, Alfa e Ômega. Anunciar que nele está a nossa esperança e salvação. Anunciar que da humanidade, Jesus ressuscitado é o único Redentor, mas não dispensa nossos compromissos e participação. Testemunhar, penúltimo verbo. Testemunhar como Pedro, que negara, depois afirmara e deu a vida por Jesus. Que a prepotência humana cedeu à divina onipotência. Testemunhar que a humanidade decaída foi reerguida. Como Pedro, testemunhar sem medo, recuos, omissão ou displicência. Finalmente, amados irmãos e irmãs, buscar as coisas do alto, como Paulo falou. O que significa? Buscar os valores do reino, as coisas celestiais. Quais são? Verdade, amor, justiça e liberdade, entrelaçadas. Quem busca as coisas divinas não se cansa jamais. Quem busca as coisas divinas não se cansa jamais. Esperá-lo na glória futura, disse Paulo, que há de se manifestar. O céu é possível para quem souber amar. Em espera vigilante e ativa, haveremos de estar. Em alegre esperança, confiante, sem desesperar. São 7 verbos. Mas são muito mais, porque nos fazem aprendizes do amado eterno verbo. Amar, correr, ver, acreditar, anunciar, testemunhar, buscar as coisas do alto, a glória esperar e alcançar, conjugá-los, vivê-los em todos os momentos, crendo que o paraíso é possível, conjugá-los em todos os lugares. Mundo novo, a aurora de um mundo novo é possível, porque por Deus acreditável. Na Quaresma, na Sexta-feira Santa, sobretudo, nós aqui contemplamos o incrível amor de Jesus. Na Páscoa, nós dizemos sem hesitações, sem medo: ó eterno e incrível amor, que maravilha de amor, que nos faz com Ele e nele mais do que vencedores. Paulo aos Romanos. Com Jesus, eu e você não somos perdedores, somos mais que vencedores. Nesse domingo você está ouvindo essa palavra de ânimo, de coragem. Não fique derrotado, abatido, desanimado. Ele venceu. Não foi em vão a sua vida doada. É grão de trigo que morreu para dar muitos frutos. 7 verbos, mas muito mais que 7 verbos, porque nos fazem aprendizes do amado e eterno verbo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tenho recebido muitas mensagens de Páscoa. Muito obrigado. A você que me mandou ou que não me mandou, não tem problema não, eu te mando. Ame, corra, veja, acredite, anuncie e testemunhe. E busque as coisas do alto e seja feliz. Cristo ressuscitou. Aleluia,
aleluia, aleluia. Todos, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos agora sentados e vamos deixar o amor de Deus ressoar e transbordar em nosso coração.